Amém, irmãos? Vocês estão bem? Amém. Finalizando mais uma série, né? 1 Coríntios, essa série dá o que falar, né? De assunto polêmico. Confesso que eu gosto, né? Particularmente é uma área que eu gosto. Só que tocou uma parte pra mim que eu não gosto muito, que é falar do bolso, né? Ah, pastor já vai começar. Já vai começar falando de dinheiro. Eu achei que tu já tinha me ajudado. Amém. Pastor vai começar falando de dinheiro, mas mais que isso, irmãos, hoje eu quero falar sobre uma generosidade excelente. Algo que excede a grana, algo que excede a provisão. E é com muita sabedoria que Paulo encerra ali o capítulo 15. A gente sabe que essa divisão, né, foi o homem que colocou, mas a gente vê que ele conclui um assunto e dá seguimento em outro, né? Em algumas ocasiões ele segue falando. Mas aqui ele conclui lembrando a importância do sacrifício de Cristo. Foi o pastor César que trouxe para nós. E eu queria ler com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Ótimo conselho, porque nós vamos precisar nos manter firmes para que isso não nos abale, né, irmãos? Lê comigo aí. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O próximo assunto, onde Paulo vai abordar, como eu já falei de início, talvez um dos mais polêmicos para aquela época e para nós. E eu quero começar essa ministração com uma afirmação, amados. Quando se trata de generosidade, prestem bem atenção, nós cristãos evangélicos, nós deveríamos ser irrepreensíveis. Por que deveríamos, pastor? Porque nós não somos generosos. Caraca, juntou a fome e a vontade de comer, né? Lapada para falar de dinheiro. Vamos lá, vamos adiante. Ainda com a tua Bíblia aberta, capítulo 16. Finalizando mais uma série, né? O que será que vai vir? 2 Coríntios, pastor? Não sabe ainda? 2 Coríntios? Amém, então. Vamos desgastar Coríntios. Pobre dos corintianos. Verso 1 do capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, faço como eu ordenei às igrejas da Galácia. Vamos pausar aqui. Gálatas 2:10, não precisa abrir. Vai falar o que o apóstolo determinou às igrejas da Galácia. Que eles olhassem atentamente aos necessitados, que não os deixasse faltar nada, que olhassem com amor e tratassem aquelas pessoas com dignidade. Basicamente é isso que o texto vai falar. Depois leiam em casa, que o assunto é meio comprido, por isso que eu não vou pedir para abrir. Agora vamos voltar para o nosso texto. Verso 2 do capítulo 16. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Quando se fala em oferta, amados, em provisões, é porque existe uma demanda, uma necessidade, uma certa urgência. Foi assim nos dias de Paulo, é assim nos nossos dias. Por que é um assunto que eu não gosto muito de falar? Porque a maioria das vezes que nós abordamos generosidade, acaba sendo distorcido e olham, principalmente nós pastores, com os olhos de quê? Cara, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer para ter renda. Perdão, irmãos. Quer fazer para ter uma renda. Então se levantou um tabu no meio das igrejas, irmãos. É quase que proibido pregar a verdade sobre o que generosidade significa. Agora, nós não podemos esconder isso. Os apóstolos falavam sobre generosidade e eram generosos. Instigavam as igrejas menores a serem generosos. Por que nós não seríamos? Por que não fazemos? E isso é para nós. A maioria das vezes eu digo, não, isso não acontece no nosso meio, mas isso acontece no nosso meio. Infelizmente é necessário bater nessa tecla porque há uma necessidade. Nós não somos generosos o suficiente. E isso é um problema
tremendo. Nesses versos iniciais, precisamos ressaltar mais uma vez a preocupação de Paulo com o serviço, com a doação e principalmente com a preservação da igreja primitiva, da igreja mãe. Afinal, é para essa igreja que ele está levantando essa coleta. Abra aí para mim em Atos 11, do 28 ao 30. Aconteceu de novo, eu achei que eu tinha botado a referência e não botei. Botei só a referência, não botei o texto. Espera aí. Atos 11, 28 ao 30. Aqui. Amém? Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que vinham da Judeia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Através de uma profecia ficou muito claro que a igreja primitiva passaria por uma tribulação e principalmente um período de fome. Olha só a preocupação do apóstolo. Precisava haver uma colheita. Lembre-se que só é permitido falar disso porque existe uma demanda, e aqui é verdadeiramente o que está acontecendo. Existia uma demanda, as igrejas da Judéia começaram a passar fome, como predisse o profeta. Paulo não ia se conformar com isso, irmãos. Aqui já temos o primeiro ponto. Irmãos à nossa volta, como que nós devemos agir com essa situação? Notem, eu vou chegar na hora de falar do templo, de se manter o templo, não gosto dessa palavra, a igreja, né? Se manter aqui a nossa casa de comunhão, mas vamos partir do princípio: pessoas ao nosso lado com necessidades. Olha que campo vasto para começarmos a exercer generosidade. Agora, com o desenrolar do texto e a forma com que Paulo se expressa, estava se tornando necessário tocar nesse assunto, porque a igreja de Corinto era uma igreja avarenta. Não é muito fácil não é muito difícil da gente identificar isso, né? Uma vez que já passavam por problemas de promiscuidade, guerras, facções dentro do ministério. Agora tem que falar da avareza. Irmãos, não se enganem. Julgamos os coríntios, mas nós somos tão avarentos quanto. Os maus exemplos corrompem a sã doutrina. E isso nós vemos nos nossos dias. A ordenança da generosidade se perdeu, caiu em esquecimento, ficou ultrapassado instigar as pessoas a doarem, irmãos. Sabe o que mais me indigna? É que quando a gente está num lugar onde a gente quer falar sério, quer fazer sério, aí a gente é interpretado da forma errada. Queridos, nós passamos por lugares onde o propósito mais light ali era 4, 5 envelopes. E nesses envelopes nós tínhamos que depositar o dinheiro. Era um do dízimo, um da semana colonial do Xerebicanta, outra, estou inventando os nomes aqui, mas tinha, né, as suas campanhas. E nós fazíamos dando risada. E todo culto era basicamente isso: tem que dar porque Deus vai te abençoar. Em alguns lugares, né, o Senhor vai te ajudar. Aí quando nós tentamos fazer de uma forma onde faz sentido, desmistificando, tirando o peso da lei. Na sexta-feira nós estamos estudando isso, né? Ainda há um apego emocional ao dinheiro, aos bens. Ainda há um apego a um pedaço de papel, irmãos. Não me entendam errado. Vamos deixar fluir. Irmãos, generosidade deve ser como uma marca de nascença para aquele que crê. Ou melhor, para aquele que nasceu de novo, né? Deve ser uma marca. A avareza humana limita a doação. De que forma, pastor? Nós damos nome para ela.
Nós chamamos de quê? Oferta alçada, primícias, dízimos, campanhas. Me desculpe, irmãos, mas isso até Atos ali, né, que é onde começa o Novo Testamento mesmo, nós não vemos falar dessas coisas. Nós vemos falar de oferta espontânea, oferta de gratidão. É ou não é, pastor? Aí eu pergunto para vocês, para algumas coisas serve viver na lei e para outras viver na graça. Porque pela lei eu gosto de dar o dízimo, mas aí quando eu estou na graça eu retenho. É complicado de entender. Então a nossa avareza humana, ela limita as ofertas a dízimos, ofertas de nomes, porque precisamos visualizar algo antes de fazermos parte, precisamos tirar um proveito. Irmãos, nós cremos num Cristo onde nos instiga a olharmos para o nada crendo que tem algo lá. Isso se chama fé. Dá o primeiro passo, o chão quem coloca é Ele. Os coach adoram essa frase, né? Mas é isso é fé. É dar o passo acreditando que ali está o Senhor. É literalmente dar um passo além do que os olhos podem ver. É muito, mas muito diferente do que a maioria dos nossos líderes pregam. Paulo demonstra preocupação para que ninguém desse por obrigação, para que não fosse imposto, para que fosse dado com amor, porque não se trata de dinheiro, irmãos, não é uma caridade, é sinceridade de coração, queridos. Sinceridade de coração, é intimidade. Eu quero usar essa noite, irmãos, e isso vai para o YouTube, se tiver que ser condenado, amém. Não é tão pesado, tá? Tô fazendo um draminha, mas trate com descrédito a pessoa que dá ênfase para o dinheiro e esquece das vidas. Nós poderíamos ter vários ares condicionados aqui. Poderíamos, né, pastor? Não temos porque hoje nossa situação não nos permite, né? Mas ninguém do nosso lado está passando fome, e isso eu louvo a Deus. Estranho seria se nós estivéssemos aqui com a igreja, uma tocha de quente, cheia de ar-condicionado, e os irmãos passando fome, não tendo uma roupa quente. Pastor, mas na assistência social só tem massa, mas nenhuma massa teria para botar no prato. Louvo a Deus porque o pouco que temos nós dividimos. Isso me alegra, isso me aquece o coração. Então, trate com descrédito. Vejam bem, não é desrespeito, mas descrédito aquele que dá ênfase ao dinheiro. Amém. O que é tratar com descrédito, pastor? Trata como louquinho. Deixa de canto. Não dá atenção às suas palavras. O problema é que esses homens e mulheres que estão distorcendo o evangelho entram nas nossas mentes porque nós permitimos. Porque ouvimos qualquer coisa e chamamos de doutrina, por preguiça de ler a Bíblia, por preguiça de ter interação com o Senhor. Paulo pede que a própria congregação faça recolha para otimizar seu tempo. Para quê, pastor? Porque ele gostava de pregar, cara. Ele não podia perder tempo cuidando de dinheiro, sendo que ele tinha que cuidar de vidas. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é o sentido de um culto específico para o dia da oferta tal? Isso é só viés financeiro, queridos. Você olha assim, mas a palavra rema tem só um dia de culto. É porque não tem, gente. Essas pessoas ficam botando nomes e nomes nos outros dias de culto para faturar. Será que é difícil visualizar isso? Nós poderíamos muito bem botar a segunda-feira da justiça, a terça-feira da saudade, a quarta-feira do coração aquecido, e todos esses dias pedir uma oferta. E o que me assusta é que talvez a igreja estivesse cheia.
E o que mais me assusta é que a maioria de nós daria todos os dias uma ofertinha em busca da pessoa amada, misericórdia, em busca do carro melhor, da casa própria. A gente está tratando com uma certa graça aqui, mas isso acontece, isso é comum. Eu acho que não dá processo. Eu vou falar fogueiras santas, sei lá. Se nós fizéssemos isso, talvez, aí sim, talvez lotaria, mas não é esse o caso. Paulo, ele fazia isso, não estava nem aí para o dinheiro. Para quê? Para ter mais tempo para cuidar de vidas, porque ele sabia que o que ele carregava aqui e aqui era muito mais valioso do que o dinheiro, era muito mais prazeroso. Irmãos, fazer isso aqui, cara, eu preciso dizer algo. O prazer do pastor é isso, é ministrar a palavra, gente, porque a gente sofre, a gente chora, a gente tem conta para pagar. Se a gente fosse viver do dinheiro de igreja, a gente morria de fome. Agora, talvez vá surgir uma dúvida, né? Pastor, por que eu devo ser generoso? É porque o prédio precisa? Não, irmãos. Aí é outra coisa, e eu falei que nós íamos entrar nisso. Há uma necessidade. Preciso deixar bem claro. Alugar prédio para estabelecermos igreja é algo bem atual, tá? Isso começou, sei lá, quanto tempo mais ou menos? Mas é atual, é bem atual. Porque os cultos, eles eram feitos nas casas. Agora, vocês conhecem a casa do pastor César lá? Não estou achacando tua casa, mas não é uma casa grande. Não teria como botar todo esse povo lá. Olha a bagunça que ia ser. Pô, e o Senhor preza a qualidade do espaço, né? Aí a gente tem que vir para um lugar, pagar um aluguel. Aí existem responsabilidades, irmãos. Responsabilidades. Se você me dizer assim, pá, mas não dá fruto nenhum pagar um aluguel da igreja. Pá, irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho sido abençoado. Estar aqui nesse lugar, irmãos, aqui é aberto para as pessoas usarem o prédio. E o pastor, a pastora ali, a liderança, o presbitério não cobra, irmãos. Ali a luz, mal e porcamente. O pastor acabou de dizer aqui, colocou o espaço à disposição, porque é isso é igreja. Agora, se nós não entendermos que isso precisa ser mantido, e o pior, não é com uma esmola, irmão, isso aqui custa manter isso aqui. Não é melhor porque não temos mais, mas por hora serve, por hora comporta, por hora mantém as nossas reuniões ativas. Vamos lá. É porque o prédio precisa? Também. É porque os pastores dessa casa precisam para uso próprio? Irmãos, por favor, vocês nos conhecem. Torno a dizer, se nós estivéssemos nessa por grana, e eu já tive um tempo da minha vida, não por grana, mas dependendo assim, cara, a gente quase morreu de fome. Quem é mais próximo da gente sabe, a gente quase morreu de fome. Por quê? Porque o coração do crente ainda é muito apegado a dinheiro, é avarento demais. E sabe por que isso? Pastor, esses dias nós estávamos falando disso. Eu conheço a caminhada do pastor, ele é um cara que trabalha. Também não estou aqui para saboar a vida dele. Aí conseguiu, com o seu trabalho, comprar 2 carros. O pastor da palavra Rema tem 2 carros. Mas o cara trabalha, e eu sei que ele não pega nada daqui. Vocês sabem que nós não pegamos nada daqui. Essa dúvida nós deixamos para o pessoal do YouTube. Deixa para quem não nos conhece, dá o benefício da dúvida para eles. Por que está falando isso, pastor? Porque se você tem essa concepção de eu não dou porque os pastores vão meter a mão, cara, você está no lugar errado, você não nos conhece, você não anda conosco. Jesus, quando você faz isso, quando você pensa nessas coisas, você está entulhando seus poços. Sabe o que é entulhar poços? É frustrar o futuro. Isso sim tranca as bênçãos espirituais. Pastor, que forma? Você está preso ao dinheiro, tu quer ir aonde? Idolatrando o dinheiro, preso a mamon. Mas aí nós temos que dar o dinheiro na igreja.
aí seria uma lavagem de dinheiro santa. Não é sobre isso, irmãos. É sobre lavar a droga do meu e do teu coração, entregar aqui de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Como aquela viúva. A graça não estava no tudo que ela deu, mas no seu coração, na sua dedicação. E muita gente sem vergonha usa isso para quê? Para extorquir, tosar o povo. A generosidade é uma qualidade de quem ama dar, quem ama doar. A pessoa generosa quer ajudar os outros com as suas posses, com todo o seu recurso, com todo o seu tempo, com todo o seu talento. Irmãos, cara, isso me abriu um entendimento enquanto eu preparava a mensagem. Eu sou um cara que oro para que o Senhor derrame os dons na igreja. Senhor, vem, derrama os teus dons. Aviva a tua igreja, derrama os teus dons. Que dom é sinal de avivamento, né? Se tornou isso, mas enfim. Derrama os teus dons, Senhor. E aí, enquanto eu preparava a palavra, me veio muito forte assim: não tem como liberar dons. Por quê? Porque seria para uso próprio, não para uso da comunidade. Vocês entenderam? Nós trancamos o processo espiritual por conta da avareza, irmãos. Não há crescimento por conta da avareza. Isso aqui não é uma pirâmide, tá? Eu não estou tentando vender para vocês um plano perfeito no qual nós pagarmos aqui os boletos, no final da vida nós vamos ter a salvação. Não é isso. Isso se trata de desapego, de amor, de cuidado, de um coração que foi transformado, de um coração que entendeu a necessidade do local, do ambiente. Nós passamos por lugares, irmãos, onde ficava uma pessoa controlando a caixinha, pegando os dízimos, e a pessoa olhava no grão do teu olho, cara. Aqui é feito bem sucinto, graças a Deus. E ali no meio do louvor, com a luz apagada, tu vai ali, larga ali a tua moeda, larga o teu papel. Mas era assim, era como se fosse um urubu pronto para carregar a carniça. Estava esperando só Deus recolher. Ananias e Safira morreu, vai para o fundo. E ainda assim não estavam satisfeitos. Passamos por lugares onde nós conhecíamos os pastores, um homem e uma mulher que não dependiam de dízimos e ofertas, mas por conta da religião. Mas se tu não dizimar, o devoradeiro vai te pegar. Se tu não ofertar, isso vai te acontecer. Se tu não der na igreja, tu vai dar na farmácia. Obrigando as pessoas. A igreja não crescia de 20 e poucos membros. Por quê? Avareza. Não tinha generosidade. Quem dava era por obrigação e não por amor. Os pastores podem ser até bem eloquentes e até aparentar ser cheios da graça soberana do Senhor, mas se o assunto for dinheiro, o cara for apegado, irmãos, chuta que é laço. Porque na primeira oportunidade o dinheiro vai vir à mesa e o teu salário vai ser mais importante do que a tua vida. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, se preocupando com a pessoa. Deus abençoa aquele que é generoso. O cristão não pode ser egoísta. Parece eu falando, não estou chamando vocês de criança, tá? Não me entendam errado, mas falando para os meus filhos: filho, tu não pode ser egoísta, cara. Tu tem que dividir. Filho, pô, cara, é errado bater em menina. Andou dando umas treta pesada. É errado fazer isso. E hoje eu falo para a igreja: irmãos, um cristão ele não pode ser egoísta. Um cristão não ignora o problema alheio. Um cristão se posiciona. A pessoa generosa reflete o amor de Deus, que nos dá bênçãos com a generosidade. Devemos ser generosos porque Deus foi o auge da generosidade. Entregou tudo para quem não valia nada. Ah, pastor, quem são esses? É eu e tu. Sei eu, nós não valíamos nada. E Ele entregou o seu tudo. Nós precisamos descobrir que há uma alegria na doação. Abra comigo Atos dos Apóstolos
20, 35. Nós vamos gastar bastante tempo falando de generosidade para ficar bem fixo no nosso coração. Eu ia até sugerir ao pastor: não, pastor, deixa para fazer a recolha depois da palavra. A zoeira, tá? Não ia fazer isso. Mas era bom para a gente ver se as coisas realmente mudam ou é só impulso de momento, pessoal. Veremos. Atos dos Apóstolos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo. Mediante trabalho árduo. O que é trabalho árduo? Disposição, cuidado, preocupação. Mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que o receber. Lembra que a gente falou sexta-feira para quem estava, trazer uma oferta aqui, nutrindo contendas contra os seus irmãos, assassinato, nós falamos sobre isso, né? O bom que vai dar para mim usar hoje também. Você acha que Deus está olhando para a tua oferta aqui? Se está com um coração homicida, tu pode vir aqui e depositar 1.000, 2.000 reais. Pode pedir o Pix, mandar a quantia que for para a igreja. Não vai mudar nada. Agora, se tu tiver com o coração limpo e largar uma moedinha de R$1, a festa nos céus, Deus. A graça nisso, porque é com alegria, é de coração. Sabe? É isso que esses homens não entendem. Esses pseudo-pastores. Eu ainda falava sobre isso. Isso tem dividido tanto a noiva e dá a impressão que o Senhor vai vir buscar um monte de pedaço, não uma noiva inteira. Porque é tanta mentira, é tanta desonra que isso tem trazido para o nosso meio. Fala, fulano é crente, segura as carteiras. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu acho muito curioso, porque nas nossas orações, e eu sou um praticante disso: Senhor, faze-nos como a igreja primitiva, mirando na igreja da Judeia. Senhor, faze-nos generosos, mirando na igreja da Judeia. Mas a gente está acertando na igreja de Corinto, cheios de contenda, cheios de promiscuidade, cheios de divisões, avarentos, apegados emocionalmente aos bens. Cara, eu trabalhei para ter meu carro, eu trabalhei para ter minha casa. Tá, e aí, louco, se te pedir a tua alma? E ainda falando mais do mesmo, irmãos. E é impossível nós não fazermos um apanhado de tudo aqui. Está finalizando a carta, né? Capítulo 9, ainda de 1 Coríntios. Tivemos pregação aqui. Paulo podia reivindicar parte dessas ofertas. Nós falamos sobre isso, ele tinha direito. Mas fica claro que o direito do crente é não termos direito, irmãos. Se é uma necessidade maior, e é por isso que ele não pega. Cara, eu posso até estar passando fome, mas na Judeia tem uma galera muito maior e muito melhor que eu, que está precisando. Agora, o que você e eu estamos fazendo? Onde é que estão os homens e mulheres de Deus que entendem que a necessidade do outro é maior do que a sua própria? Eis a questão, irmãos. Quem aqui está disposto a abrir mão das suas posses em prol do outro, em prol de um bem maior? Deus não quer a nossa grana, mas o nosso coração. Quando nós reivindicamos ela para nós, os nossos bens, as nossas posses, revela que o nosso coração é podre. Vejam, fazer na legalidade, limitando, dando nome de dízimo, algo que excede o dízimo, usando o velho discurso: eu não dou em igrejas. Sabe o que você está fazendo? Está te colocando no lugar onde Jesus já te tirou, querido. Está olhando para trás.
Agora, eu lhes digo com toda certeza, nós temos um exemplo clássico na Bíblia. O que aconteceu com a mulher de Ló quando olhou para trás? Petrificou, né? Não vou usar o exemplo do sal, mas petrificou. Quantos de nós estão paralisados na fé por conta da avareza e apego emocional aos bens, aos dinheiros, às roupas? Revejam os seus conceitos, irmãos. E isso que eu vou falar aqui é muito forte. Você vai pensar assim: pastor, nós não estamos passando o que a igreja da Judéia passou. Então tá sussa, nós não precisamos levantar ofertas para as outras pessoas. E eu concordo, nós não estamos, graças a Deus aqui, ninguém está morrendo de fome que nem eles estavam, sofrendo perseguição, sofrendo problemas com política e tudo mais. Hoje nós não estamos. Mas se nós não mudarmos a nossa mentalidade medíocre agora no muito, quando chegar o tempo de escassez, nós vamos ser engolidos por Satanás, irmãos. Ele vai botar a gente no moedor. É por isso que generosidade é um assunto urgente. Não é dar na igreja, não se trata disso. É moldar, é doutrinar a minha e a tua mentalidade para o dia mau, irmãos. Para que quando esses dias cheguem, quando nós chegarmos na igreja, termos o socorro, termos comida, termos divisões das coisas, né? Repartir, ter partilha dentro da igreja. Usei a palavra errada, divisões não, né? Ter partilha. Isso aqui é uma preparação. Então quando nós dizemos, traga a sua oferta, com alegria, vem até a frente, traga a sua oferta, é pensando no futuro, irmãos. Pensando no futuro. Aí você vai pensar assim: pá, naquela época eu tinha tanto e dei tão pouco, hoje eu não tenho nada. Isso é porque nós não entendemos o Evangelho. Verso 3. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Olha só, irmãos. Paulo conhecia o coração daquele povo. Era muito provável que eles iam começar a ter dúvidas. Obrigado, irmã. Será que o apóstolo não vai meter a mão na oferta dos outros? Será que não vai roubar? Muito semelhante às dúvidas que muitos de nós têm, como a gente já falou. Será que Paulo não vai meter a mão? Por essa razão que Paulo se preocupa em escolher pessoas que fiquem responsáveis. E isso deve ser um reflexo nos nossos dias, além da organização. Nós já temos falado há algum tempo, irmãos. O líder, ele não deve ter domínio sobre o dinheiro. Domínio é diferente do controle, do saber ali do que entra e que sai, porque todos nós temos que ter isso. Agora, domínio, estar apegado, isso é responsabilidade da tesouraria. É basicamente o que Paulo está fazendo aqui, instituindo tesoureiros para levarem essa oferta. Lá em 2 Coríntios 8, 19 e 21, não precisa abrir, nós vamos ter um capítulo para falar sobre isso. Fala de uma comissão organizada para quê? Para cuidar do dinheiro. Por aquele motivo clássico, Paulo não tinha que se preocupar com isso, porque a dedicação era a pregação do Evangelho. E segundo, para que não se levantasse nenhum abençoado, abençoada, dizendo assim: mas todo o dinheiro passa na mão de Paulo. Irmãos, eu já fui assim. Cara. Eu sei que o pastor não gosta, tem vezes aqui que chamam ele para contar o dinheiro lá, eu sei que ele não gosta. Mas é bom também para ser testemunha. Mas geralmente é um dos irmãos aqui que o tesoureiro recolhe para ir lá contar. Isso se chama organização, isso é bíblico. Para que não levante nada nos nossos coraçõezinhos. E ainda assim a gente consegue imaginar algumas coisas pesadas. Perdão. Justamente para que não fique sombra de dúvida sobre a conduta do líder, para que haja zelo e cuidado com a pregação e com as vidas. Um líder que realmente vive o Evangelho vai dar pouco interesse se o dinheiro está passando na mão dele ou não. Ele vai descansar
ele não vai descansar em exceder a ajuda ao necessitado. Esse é o líder de verdade. Existem alguns elementos como o equilíbrio, a transparência, o desenvolvimento do corpo fiel. O que é o corpo fiel? Aqueles que estão sempre lá. Aqueles que são geralmente chamados para fazer alguma coisa. A gente vive falando disso. Que são indispensáveis para que haja sobriedade na hora de recolher as ofertas. Para que haja noção, para que haja entendimento. Ficaria estranho se todo final de culto os pastores se reunissem para contar dinheiro, vocês não acham? Ia ficar, irmãos, vamos ser sinceros. Ia ficar estranho. Por isso que há essa organização. Era uma necessidade no passado, é uma necessidade agora. Verso 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez, eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, na qual há muitos adversários. Paulo foi um dos maiores exemplos de generosidade. Acho que dos apóstolos ali, acho que a gente vê mais missionário assim, né? Doando, estando junto, cuidando. E aqui fica claro o seu imenso desejo de estar com os coríntios. Isso vem da onde, irmãos? Não basta só eu vir aqui domingo após domingo, liberar uma palavra como essa, plantar, vamos dizer, essa dúvida no coração de vocês, e na segunda-feira não atender meu telefone. Vai ficar vago. Muito provavelmente o que vai florescer aí, outro pastor mal intencionado vai distorcer. Vai fazer o quê? Mais uma vez cair no erro. E Paulo tinha essa consciência. Então eu adverti vocês, mas eu quero estar perto. Esse é o desejo do nosso coração. O nosso contato uma vez por semana é pouco. Nós precisamos ter mais. Procurar os pastores, procurar a liderança, para que haja o quê? Discipulado. Além da exortação das cartas, ele sabia a necessidade de ver acontecer suas instruções. Mas precisamos atentar para um detalhe específico: se o Senhor me permitir. Esse desprendimento que precisamos buscar mostra a nossa dependência de Deus. Quando fazemos dessa forma, aí nós entendemos a dependência do Senhor, a dependência que temos dele. Se algum líder algum dia te disser assim: isso aconteceu conosco, cara, tu te preocupa demais com as vidas, tu te preocupa demais com as pessoas, cara, corre desse lugar. Se algum dia eu, o pastor César, dizer assim para alguém: tu está te preocupando demais com as pessoas, foge. Na ocasião eu falei para esse líder, tipo, cara, então rasga a Bíblia, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nem me chama de pastor. Essa é a função de quem cuida, cara, é cuidar de vidas, é estar presente. E detalhe, gente, a gente limita muito isso aos pastores, mas é uma ordenança do crente. O que acontece é que o pastor vai cuidar de mais gente. Entenderam? Verso 10. Vocês orem por mim, essa gripe não está me deixando. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando juntamente com os irmãos. Quando ao irmão Apolo insisti que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos, ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver uma boa oportunidade. Talvez essa seja a vontade do apóstolo. Olha, não façam com Timóteo o que vocês tentaram fazer comigo, não desmereçam o guri, está chegando novinho, deixa ele fluir no ministério dele.
Afinal, ele trabalha para o mesmo Deus que eu e o mesmo Deus que vocês adoram. Ainda mais, tentem colocar em prática o que eu estou escrevendo. Sejam excelentes com meu filho na fé. Uma das marcas, irmãos, do judeu, isso é uma qualidade, com aqueles que ele ama, né? Ele é muito hospitaleiro, né? Receptivo. Sempre recebe as pessoas com grandes festas, grandes banquetes. E tem um relato, certa vez, Dalai Lama, acho que foi Dalai Lama, ele é mestre hindu, né? Acredito que seja isso. E ele foi visitar as religiões. E ele visitou todas as religiões do mundo. E o relato dele, cara, foi um fiasco. Ele disse que a única religião que ele não tornaria era o cristianismo, porque ele foi muito maltratado. Imagina. E lá eles são acostumados a serem bem generosos. Eu digo isso há um bom tempo nos meus discursos. A igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica brasileira, cria guerra com um umbandista, com o pessoal espírita, com os próprios católicos, com os maçons. Sei que são seitas, pessoal, são heresias e tudo mais, mas eles entenderam que o irmãozinho do lado não pode passar fome se está congregando junto. E a gente não entendeu. A gente segue errando os mesmos erros, praticando as mesmas coisas erradas, as mesmas coisas feias. Paulo diz assim: sejam excelentes com meu filho na fé. Olha só, o maior campo para exercitar generosidade é aonde? É dentro do corpo, cabeção e cabeçona. É no corpo de Cristo, é onde você está inserido. É com esse pedaço do Espírito Santo que está do teu lado, sabendo a necessidade dele. É na igreja. Agora, é muito claro que Paulo vem dando esse conselho porque a igreja de Corinto, em diversos aspectos, viviam confusos, desfigurados. Então se fazia necessário lembrar de que, como a pastora mesmo diz, né? Não pode machucar o amiguinho. Ai, 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 não pode brigar com o amiguinho. Ainda mais... Ainda mais faz questão de deixar claro que entre ele e Apolo não havia nenhuma competição. Não tinha ressentimento nenhum. Por quê? Porque aquele povo estava comentando: olha, uns são de Paulo, outros são de Apolo. Isso tem em todo lugar, irmãos. Isso tem aqui. Tivemos um capítulo para falar disso. Por isso que Paulo está dizendo, e ainda chama a Apolo de irmão. Olha, o irmão não quis vir agora, para que fique bem claro, porque eles se davam bem. E existe uma teologia, um estudo que vai falar que a falta de vontade de Apolo de ir para Corinto é porque ele estava chateado com essa ocasião. Ele ficou entristecido, disse: olha, provavelmente ele tinha filhos na fé lá. As pessoas que eu apresentei Jesus, cara, estão desmerecendo a vida do apóstolo Paulo, ou pior ainda, estão me colocando no lugar de Cristo. Esse estudo fala que talvez ele não queria aprovar que o seu nome estivesse no meio dessas contendas, e a presença dele talvez seria o consentimento, né? Por isso que ele não quis ir. A nobre liberdade de Paulo, de todo ciúme egoísta, levou a pedir que Apolo fosse, justamente para isso. Olha, Apolo, vem comigo, vamos lá mostrar essa situação. Mas a tristeza talvez de Apolo não permitiu. Apolo, tendo ouvido falar do abuso de seu nome em Corinto para fins partidários, se recusou a ir. Paulo, é claro, não podia declarar expressamente essas razões na carta. Por quê? Porque ele amava Apolo. Poderia causar o quê? Olha, Apolo não quis vir por causa dessas loucuradas aí que vocês estão fazendo. Puxar o assado para ele, sabe? Olha, o César está indo por esse lado, mas eu vou por outro. Poderia ser isso, mas não foi, porque ele queria se manter idôneo. Ainda chama ele de irmão, para ressaltar a unidade que existia entre os dois. Aqui tem unidade, irmãos? Não, né? Ninguém respondeu, pô. Aqui tem unidade, irmãos? Amém. Pô, o tema do retiro foi esse, cara. Pelo amor de Deus, não me decepcione. Verso 13.
Falta pouco. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Paulo mostra que eles deveriam fazer suas esperanças de salvação não dependerem de Apolo nem dele, ou de qualquer um que viesse, mas de Cristo. Começa assim: vigiem. Por quê? Porque estavam adormecidos. Isso é a igreja, irmãos. Prestem bem atenção nisso. Vigiem, porque estáis adormecidos. Levantem-se, porque sois como homens cambaleantes. Sois fortes, sejam homens fortes, porque no meio deles estava acontecendo, parecendo efeminados. Malacói. Todas as tuas coisas sejam feitas com caridade e não com contendas, como é o que está acontecendo. No verso 15 diz assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhe, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas e Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros com beijo santo. Em algumas versões, ósculo santo, tá? É a mesma coisa. Assim como Paulo está ressaltando mais uma vez a importância do testemunho, não poderia deixar de concluir esse capítulo falando disso, irmãos. Às vezes o nosso coração avarento, entristecido e amargurado se enlouquece quando o pastor elogia alguém ou coloca alguém em uma posição de levar uma palavra e tudo mais. Mas olha a vida desses caras. Olha a forma com que Paulo trata e apresenta eles. Olha, são homens como esse, homens e mulheres como esses aqui que vocês têm que ter perto. Homens e mulheres que estão se preocupando com vocês, que até lhe enviaram algumas coisas. Então não deixe ir para o seu coração quando o irmão do seu lado sobressai a você. Isso só mostra que ele teve um pouco mais de desejo de ler a Bíblia. Se alguém começou a aparecer, não tente martelar essa pessoa. Deixe o Senhor sondar o coração dele, se o que ele está fazendo é para Deus ou não. Isso não cabe a nós, irmãos. Esse julgamento não cabe a nós. Em poucas palavras, o apóstolo traça um paralelo daquilo que ele esperava dos coríntios, que já havia acontecendo com algumas pessoas. Isso é típico de um líder, né? Quem ama, cuida e exalta os bons exemplos. Quantas e quantas vezes a gente fica aqui falando exemplo tal, fulano tal, pô, olha a vida do fulano. Isso não é para causar discórdia, isso é a fim de que a gente colhe nessas pessoas que estão dando certo e deem certo também. Você consegue entender isso? Meu casamento está uma droga. Olha, vou te indicar um casal. Esse casal aqui eu caminho com eles. Posso te dizer que é um casamento que glorifica o Senhor. Vai lá e pega tudo de bom que essas pessoas têm para te dar. E tudo isso Paulo faz a fim de que Cristo seja glorificado por meio do testemunho, para que não haja inveja, mas um desejo de viver o que essas pessoas vivem. Cara, o nosso pastor fala muito sobre isso, cara. Chegará um tempo onde nós vamos pesar as oportunidades que passaram. Nós vamos ver pessoas fluindo naquilo que nós deveríamos fluir. E aí onde vem a pedrada, não me entendam mal. Eu não sou o ativista religioso, aquele que quer estar aqui todos os dias. Mas vamos ser bem sinceros. Quem você acha que vai ganhar a oportunidade? Quem aparece uma vez por semana? Ou quem tenta se envolver o máximo que pode? Dentro da sua realidade, óbvio. Mas eu vou ser um grande missionário, o Senhor me chamou para isso, irmão. Se tu não estiver ligado a uma igreja hoje, tu não for muito rico, não vai fazer nada.
Hoje nós precisamos que pessoas nos impulsionem. Eu lembro que uma das nossas conversas nós tivemos quando retornamos para cá de Arroio Grande foi: nós não queremos ser teto para ninguém, porque muitos foram teto para nós. Isso foi só para esclarecer, porque a gente já se conhecia, eu sabia que era o mesmo sentimento, né? Eu dizia para o pastor: pastor, eu quero ser escada. Falava para os irmãos: eu quero ser escada, eu sou escada. E o que escada faz? Levanta os outros. Para quê? Para que Cristo seja glorificado através dessas vidas. Nós não queremos despertar nenhum tipo de competição, irmãos, mas nós queremos ver vocês mais pertinho de Cristo possível naquele grande dia. Não tomem isso como um incentivo a se degladiarem, não. Tomem isso como um incentivo para você e eu sairmos da nossa zona de conforto. O pastor falou aqui no início, foi muito pontual, cara. A gente só pode ser doido. O frio terrível e a gente escolheu estar neste lugar. Acredito que seja por amor, né? Não me façam estar errado. Amém? O conselho é: amem essas pessoas, lhes deem ouvidos e, por fim, tenham um certo grau de intimidade, que era isso que significava o ósculo santo, né? Uma pessoa comum nós cumprimentamos como? Que não é a cultura, né? Aqui da América do Sul, né? Não é essa a nossa cultura, que dá um beijo no rosto do irmão já fica, tem alguma coisa, né? Mas isso é muito comum na cultura deles. Então eles se cumprimentam normalmente, mas aquele que recebe o beijo, cara, é um sinal de intimidade. Um sinal de intimidade. Por isso que é tão pesado o que Judas fez com Cristo, tá? Que ele traiu a intimidade com o Senhor. Ele cuspiu na ceia. Cuspiu no corpo. Se cumprimentar com um beijo no rosto em algumas culturas é sinal extremo de apreço pela vida daquela pessoa. E isso é cultura judaica, né, irmãos? Quer muito bem aquela pessoa. Mas não precisa começar a se beijar aí, né? Só fala pra pessoa: bah, cara, como eu amo a tua vida, como a tua vida me ensina. Esse é o ambiente que se espera encontrar em um lugar onde se fala de um Deus que é todo amor. É isso que se esperava. Não guerra, não discórdia. Isso, maldade, nós já temos no mundo, irmãos. Qual seria o sentido da gente estar aqui? Então que a gente permanecesse lá bebendo, fumando, na loucurada, com 2, 3 famílias. Não tem diferença nenhuma. Aqui vai um conselho de pastor e amigo. Quando isso acontecer no nosso meio, não nutra uma guerra interna ou um partidarismo doente. Faça como Paulo ordenou: aprendam com esses homens. Aprendam. Verso 21. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ora vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Uma breve explicação aqui sobre o verso 21. Deixa muito claro que escreveu de próprio punho, porque naquela época dava muito dinheiro falsificar as coisas que envolviam Cristo. E uma das coisas eram as cartas apostólicas. Então o pessoal ia lá, fraudava e dizia: foi o apóstolo que escreveu. Aí ia comparar: pá, mas o apóstolo falou aqui que podia comer de tudo, agora nessa carta aqui está dizendo que não. Por isso que era de próprio punho. Tinha sua assinatura, tinha sua marca registrada, tinha sua palavra. Deus deve ser amado acima de Paulo, acima de Apolo e de todo qualquer outro mestre. Verso 24, ele diz assim: recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. E aí aqui eu peguei um comentário, né, extra bíblico, que diz assim: embora eu tenha tido que repreendê-lo severamente, e embora alguns prefiram outros mestres. E é esse o sentimento que nós temos quando a gente está pregando, né, pastor? Mas recebam com o amor de Cristo Jesus. Se coloquem em pé, amados. Existe um fato. A carta de Coríntios
traz muitos desafios. E a gente até cansa de repetir, né? Durante essa série, Deus nos mostrou uma ampla, uma vasta, né, oportunidade da gente ser melhor. É isso, não tem como dar volta, da gente ser pessoas melhores. Hoje não é diferente. Talvez Paulo tenha deixado para o fim, para falar de generosidade de propósito, porque esse é o único assunto onde se repete 2 vezes na carta. Se nós olharmos, é lá no capítulo 9 e agora, falando justamente disso, de doações, de generosidade. O Senhor sonda os nossos corações essa noite, e a minha oração é que tenhamos mudança de direção. Precisamos despertar, e despertar com urgência, irmãos, para a generosidade. Não podemos ser hipócritas. Essa palavra sempre me trava. Isso ainda é difícil de assimilar, mas é uma necessidade. Quando alguém deseja ser excelente diante de Deus, cara, esse é generoso. Esse entende generosidade. Feche teus olhos.